Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Bom dia, sejam bem-vindos. A gente viu aqui no livro Sinal Verde saudações, e André Luiz inicia dizendo: toda saudação deve basear em pensamentos de paz e alegria. Paz e alegria era a saudação que o apóstolo Paulo dirigia às comunidades das igrejas que ele fundou por todos os lugares que ele passou. E o texto continua falando da importância de sermos gentis, tratáveis para com as pessoas. Esse é o princípio do Evangelho, porque Jesus nos orientou que deveríamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E como nós gostamos de ser bem tratados, respeitados, daí a importância de tratarmos bem as pessoas, respeitarmos as pessoas, as opiniões delas e todas os ideários, qualquer que seja a colocação, a vida das pessoas, devemos ter em mente o respeito de uns para com outros, porque isso é princípio do Evangelho. Chico Xavier é um manancial de exemplo para todos nós, e nesse sentido, uma certa ocasião, perguntaram a ele onde o Espírito Emmanuel era mais exigente. Sabemos que Emmanuel é o mentor espiritual da obra intelectual de Chico Xavier. A obra caritativa, a mentora dela é Isabel de Aragão, a Rainha Santa de Portugal e Espanha, Isabel das Rosas. Mas o mentor intelectual, e que dirigiu toda a obra de Chico, todos os livros, mais de 400 livros, é um fenômeno de edição, foram supervisionados pelo Espírito Emmanuel. E ele foi bastante exigente para com seu pupilo, nos dando um direcionamento que muitas vezes nos falta com relação a pessoas que que temos a responsabilidade sobre elas, parentes, filhos, e às vezes nós deixamos a coisa correr assim um pouco frouxo e complicamos a nossa vida e a vida das pessoas. Emmanuel foi um educador muito exigente. Ele já foi exigente quando, na encarnação de Padre Manuel da Nóbrega, porque Emmanuel, essa foto que está ali, ao lado do Chico, é ele. Ele reencarnou num determinado momento, uma das encarnações dele é como Padre Manuel da Nóbrega, que juntamente com Anchieta foram os grandes educadores do Brasil. Então ele foi bastante incisivo e exigente para com Chico. E então perguntaram a ele onde Emmanuel era mais exigente. E ele diz: no trato para com as pessoas. Então, ser gentil, tratar bem as pessoas não nos custa nada. Nós não sabemos o sofrimento, as dificuldades, as angústias que o outro está passando, e às vezes somos ríspidos com aquela pessoa do caixa do supermercado, da padaria, da repartição pública. A gente não sabe o que está passando no íntimo daquela pessoa. Daí, se a gente colocar sempre essa orientação trazida pelo Espírito Emmanuel a Chico Xavier, que serve para todas as pessoas, nós passaremos a tratar todos melhor, sobretudo os nossos parentes, porque muitas vezes a gente é muito solícito, tratável, e a gente conhece muitas e muitas situações assim, de pessoas arrogantes em família, pessoas autoritárias em família, e na sociedade são muito fraternas, muito dóceis, porque é muito fácil a gente ser fraterno, dócil, amável, 20 minutos, 1 hora, 2 horas. Agora, o difícil é no cotidiano. É aquela situação que amanhã eu não tenho dinheiro para pagar a conta da energia elétrica, é o gás que acabou, é o menino que está doente, é o menino que está sendo reprovado na escola. Então, são as situações do cotidiano da vida de todas as pessoas e que, às vezes, a gente estressa um pouquinho, desequilibramos em outros momentos e já não temos um passado muito alvissareiro, e aí a gente coloca essas mazelas todas
para aquelas pessoas que não são próximas. Então, aquele que é mais querido do nosso coração é aquela pessoa que mais sofre, porque é aquela pessoa que a gente vai responder mal, tratar mal, ofender, não responder, enfim, todas aquelas colocações que a gente sabe que graça nas famílias. Outro dia nós estávamos vendo uma história de uma moça, achamos muito interessante, porque por alguma razão as redes sociais saíram do ar e a menina de uns 12 anos, ela disse assim, nossa, ela sendo entrevistada, e ela disse assim, nossa, mas isso foi muito bom, porque eu nunca vi a minha família tão unida. Não tinha nada para fazer, não tinha rede social, não tinha WhatsApp, não tinha outras ferramentas, e também acabou a luz, e as pessoas começaram, os familiares começaram a conversar um com o outro. Ela estava encantada, a garota, de ver o pai conversando com a mãe, o irmão conversando com ela, a família, enfim, conversando. E a gente lembra, e muitos aqui devem se lembrar, que antigamente não tinha televisão, o rádio era muito deficitário, os aparelhos eram muito deficitários e as pessoas eram bastante fraternas e conversavam e contavam histórias, e hoje está se perdendo isso. Muitas vezes os filhos nem sequer sabem o nome dos tios, por incrível que pareça, porque o tio mora longe, nunca viu falar nele, não sabe, não conhece. E a doutrina espírita vem nos resgatando todas essas situações através da orientação trazida pela espiritualidade amiga, pela codificação, que ainda esse mês estamos concluindo o mês, mas ainda é o mês que homenageamos com mais vigor o codificador Allan Kardec. E Kardec, quando ele formulou as 5 obras básicas, e dentre elas está o Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 4, ele está falando, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Isso não é uma frase dele, é uma frase de Jesus, e vai haver muitas interpretações, e nós vamos estudar esse capítulo ao longo de alguns sábados, quartas, domingo, segunda-feira, são os dias que a gente normalmente faz, sexta-feira, os dias de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, essa frase é a frase de Jesus. E esse texto, embora ele seja um texto curto, essa mensagem, essa é uma frase curta, um texto curto, mas ele tem 2 significados importantíssimos, porque em um primeiro momento ele está falando sobre a reencarnação. Ninguém pode nascer, ver o reino de Deus, se não nascer de novo. Nós poderíamos enveredar por esse assunto para falar sobre a reencarnação, sobre a ressurreição. No entanto, a gente vai deixar esse tema para falar no próximo sábado, porque, na sequência, quando ele diz que Elias já havia vindo, uns pensam que Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas, que é o que está escrito aqui no texto, no final ele diz assim, perguntou Jesus, e vós, dirigindo-se a Simão Pedro, quem dizeis que eu sou? Então, ele fez uma pergunta direta ao apóstolo Pedro. E o apóstolo Pedro vai responder. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus, então, diz, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue, que isso se revelaram, mas meu Pai que está nos céus, está em Mateus e em Marcos. Quando Jesus diz isso, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque foi meu Pai que revelou isso, quer dizer, que Jesus é o Cristo, Filho de Deus vivo. Jesus é o médium de Deus. E ele, nesse momento, ele está exaltando a mediunidade. Porque fala assim, então, foi Deus que te revelou isso, meu Pai, Deus que te revelou isso. Revelou o quê? Que ele era o Cristo. E quando nós enveredamos pela mediunidade, e o assunto mediunidade é um assunto tão empolgante, as pessoas se entusiasmam tanto pelo assunto mediunidade,
que quando nós fazemos as regionais, e tem várias pessoas aqui que viajam conosco durante as regionais, e quando nós estamos falando em regional, é um trabalho realizado pela Federação Espírita, e a Federação Espírita, com todas as diretorias, visita várias cidades do estado de Goiás, e nessas cidades ela reúne as demais cidades do entorno daquela cidade que está sediando aquela regional. Por exemplo, daqui, acho que uns 15, 20 dias, por aí assim, nós teremos uma regional em Campinorte, que fica na região ali de Serra da Mesa, Uruaçu, Porangatu, Séries, aquela região lá. Todas as cidades são convidadas para participar, porque é a maneira que a Federação Espírita tem de levar a diretoria da Federação, a experiência da Federação, ouvir também as experiências daquelas casas espíritas daquela região. Quando nós fazemos esse trabalho, são todos os meses, portanto, são 12 regionais, todos os meses a gente faz esse trabalho, tem as divisões por sala. E uma das salas é exatamente a sala da mediunidade. A sala da mediunidade tem, assim, tipo, 20 pessoas que vão para participar da sala da mediunidade. A sala da comunicação social tem 10. A sala da assistência e promoção social espírita tem 10. A sala da infância e da mocidade tem 12. Então, quer dizer, é quase que o dobro da quantidade de pessoas que querem saber sobre mediunidade. É um interesse que as pessoas têm sobre a mediunidade. E nós podemos ver isso com mais precisão, com mais clareza, quando nós estudamos o livro dos médiuns. Então, o livro dos médiuns é um livro de cabeceira de todas as pessoas que tenham interesse em conhecer a mediunidade, de saber o trato com a mediunidade. E, complementando este livro, existe um outro editado pela Federação Espírita Brasileira, que se chama Diálogo com as Sombras, do Hermínio Moraes, que muitos doutos no Espiritismo afirmam que este livro, Diálogo com as Sombras, é o livro que Kardec não escreveu. Portanto, a qualidade do livro é muito excepcional também. E quando a gente vê no livro dos médiuns os tipos de mediunidade, nós vamos ver a psicofonia, a psicografia, a mediunidade de cura, a vidência, outras tantas, são inúmeras os tipos de mediunidade que existem, mas isso não é uma criação do Espiritismo. O Espiritismo deu norma, ele orientou, ele fez um código, deu norma para que as pessoas tivessem mais segurança com o trato com os espíritos. Mas a mediunidade, desde os primórdios do mundo, sempre existiu. Agora há pouco a gente estava no estudo ali na cozinha e nós falávamos exatamente sobre a mediunidade no paganismo. Então, eles não eram cristãos, não eram judeus, o islamismo nem sequer existia ainda, eles não eram monoteístas, que são as religiões de um só Deus, e, no entanto, nessa religião pagã existiam médiuns, e eles tinham o nome, sibilas, pitonisas. Podem procurar aí na internet o que é sibila, o que é pitonisa, que vocês vão encontrar essa informação. Quando a gente vai no Velho Testamento, nós vamos ver lá a figura dos profetas, que também faziam as previsões, que também curavam, que tinham a mediunidade. E se nós seguirmos agora já no início do cristianismo, nós vamos ver que o primeiro ato que institui o cristianismo, embora o nome cristianismo apareça muito depois com o evangelista Lucas, não existia, claro, essa palavra estamos usando para facilitar o entendimento, mas o primeiro ato é exatamente a comunicação, a anunciação a Maria Santíssima
não foi um anjo que apareceu para Maria Santíssima, aquilo ali é um ato mediúnico, é uma situação mediúnica. E nós vamos ver quando Jesus é apresentado ao templo de Jerusalém, estava lá a profetisa Ana e Simeão. E Simeão aguardava a chegada do Messias, e naquele momento em que ele coloca o menino no braço, ele diz: agora eu já posso voltar, eu já posso retornar ao plano espiritual. Em outras palavras, eu já posso desencarnar, eu já posso morrer, porque eu vi a salvação. Ele conheceu naquela criança o Salvador. E nós continuamos vendo a importância do trabalho do precursor do cristianismo, João Batista, conclamando as pessoas ao arrependimento. O batismo de João Batista era o batismo do arrependimento. Ele conclamava, ele chamava as pessoas ao arrependimento. E vem Jesus. Por 3 anos, Jesus realizou um grande trabalho mediúnico. Curou os enfermos, os obsedados, aliviou as dores, despertou mortos, transformou água em vinho e realizou o grande trabalho do exemplo, da orientação para a posteridade. O mundo jamais seria o mesmo depois de Jesus, tanto que nós temos na cronologia da história, antes de Cristo, AC, quando a gente lê os textos da história universal, a gente vai ver AC, antes de Cristo, e DC, depois de Cristo. E continua, porque a casa do caminho, Jesus já havia retornado ao plano espiritual, os apóstolos Pedro, Tiago e João instituem a casa do caminho, que era um centro espírita, muito modesto, como todas as casas espíritas são, e ali realizava o trabalho da mediunidade, que o apóstolo Paulo chamou de pneumatismo, outro nome que a gente está vendo sobre a mediunidade. Realizava o trabalho da cura, aliviava os enfermos, recolhia a todos. Então, ali, na casa do caminho, existia um trabalho de ordem material e de ordem espiritual. Quando Jesus desperta o grande apóstolo, que seria o grande apóstolo da gentilidade, o apóstolo Paulo, foi um trabalho mediúnico. Estava no deserto, com mais 2 pessoas, ouve uma voz, vê um brilho intenso, perde a visão, entra na cidade de Damasco, vai se hospedar numa estalagem ali na rua direita. Jesus se manifesta a Ananias, olha a mediunidade de novo, e fala: vai lá curar aquele que está lá. Ele fala assim: nossa, mas aquele é o que está matando o povo lá em Jerusalém. E Jesus vai lá, e ele então diz: eis-me aqui, Senhor, né? Ananias diz: eis-me aqui, Senhor, quer dizer, foi, curou o apóstolo Paulo da cegueira, o orientou. Ele vai para o deserto, fica 3 anos no deserto, e conhecemos a trajetória fulgurante do apóstolo Paulo na instalação das igrejas. Atos dos Apóstolos é um dos livros do Novo Testamento que merece ser lido. E esse livro, Atos dos Apóstolos, ele está falando de mediunidade. Ele está falando em voz direta, seria como se um espírito estivesse aqui, todas as pessoas estivessem ouvindo o que aquele espírito está falando. O apóstolo Paulo, num determinado momento, que ele estava preocupado com o encaminhamento das igrejas que ele havia fundado, e essas igrejas, vamos repetir, eram barracões, eram casebres, eram lugares muito modestos, muito simples, que a gente imagina igreja, a gente pensa naquelas igrejas que surgiram na Idade Média, aquelas igrejas magníficas que existem na Europa, todas elas são oriundas da Idade Média. Naquele tempo eram em grutas, eram em choupanas mesmo que era realizado o trabalho.
E ele estava muito preocupado, porém ele estava em oração. E o Senhor, olha a mediunidade, se manifesta e diz a ele que ele não poderia estar fisicamente em todos os lugares, mas que ele poderia escrever as cartas. E o Senhor continua dizendo: Estevão, que está com você, com ele, Paulo, Estevão e Paulo ficaram juntos 30 anos. 30 anos. Quem quiser conhecer melhor essa história, leiam o livro que se chama Paulo e Estevão. Coloque um lencinho do lado e comecem a ler Paulo e Estevão. E o Senhor diz a ele: Estevão vai te inspirar para que você escreva as cartas. E eu, Jesus, inspirarei Estevão para que ele te inspire. Portanto, as cartas de Paulo são de origem crística. A beleza daquelas informações trazidas em todas elas. Por exemplo, quando ele diz aos Efésios, à comunidade dos Efésios, andai como os filhos da luz, ele está conclamando, nos lembrando a todos da importância de termos uma postura correta, uma postura fraterna, uma postura cristã. E essa mediunidade continua por todo o tempo. 300 anos em que o cristianismo ainda estava sendo bastante perseguido, as manifestações mediúnicas sempre existiram. Quem já leu o livro 50 anos depois, vai se lembrar da mediunidade fulgurante de Célia, que nada mais é que Santa Marina, santa da Igreja Católica, um livro também trazido pelo Espírito Emmanuel, na sequência do 2000 anos. Depois que o período de 300 anos terminou, que o cristianismo tornou-se religião oficial do império, as coisas começaram a mudar. E muitos médiuns foram queimados vivos na Idade Média, mas a mediunidade nunca desapareceu. Antônio de Pádua foi um grande médium católico. Dom Bosco, contemporâneo de Kardec, foi um grande médium católico. Outros médiuns surgiram e trouxeram a codificação da doutrina espírita. E na codificação da doutrina espírita, surgida na França, e depois a árvore do Evangelho trasladada para o Brasil, na informação que a gente tem da espiritualidade amiga, surgem também outros grandes médiuns. Médiuns que participaram da Federação Espírita Brasileira. Frederico Júnior foi um grande médium. Bittencourt Sampaio, Dr. Bezerra de Menezes, o apóstolo da unificação do movimento espírita, também presidente da FEB. Uma pessoa de grande qualificação moral, intelectual, científica, professor Eurípides. Professor Eurípides tinha as mesmas mediunidades, ou correlacionavam com as mediunidades de Santo Antônio. Leiam a vida de Santo Antônio, peguem a vida de professor Eurípides, as fitas de DVD sobre a vida de professor Eurípides e vão ver a relação que existia entre uma mediunidade e outra. Professor Eurípides, num determinado momento da vida dele, ele apresenta-se a ele um espírito de grande elevação espiritual. E disse a ele que queria dar uma mensagem. E ele disse que não receberia a mensagem, porque ele não era digno de receber a mensagem daquela entidade espiritual. Ele entrou num processo de sonambulismo e recebeu uma mensagem psicografada.
E nessa mensagem psicografada, ela faz alguns relatos e no final o Espírito diz assim: Maria, serva do Senhor, Nossa Senhora se manifestando pela mediunidade santificada de professor Eurípides Barçanufo. Há uns anos atrás, nós fomos a Sacramento e fomos visitar a casa, a chácara, onde o professor Eurípides morou, onde a dona Meca, mãe dele, morava, e hoje, na época, tinham 2 sobrinhas, hoje somente uma. E ela nos contou uma história muito envolvente. Ela disse que muitas das coisas que o professor Eurípides recebeu se perderam, eles não tinham noção da importância dele. Mas ficou uma caderneta. E essa caderneta ela embrulhou numa fronha, colocou no fundo de uma gaveta e ficou esperando o momento para entregar essa caderneta a Chico Xavier. O dia chegou. Ela levou a caderneta ao Chico. O Chico pediu licença. O Chico, um santo, pediu licença para desembrulhar aquela fronha, abrir aquela caderneta. E ela disse que saiu de lá muito feliz, porque fiquei livre desse peso na minha vida, porque é tanta beleza que ela também se sentia incapaz de segurar tudo aquilo. Entreguei para o Chico. E ela nos narrava. Passou um tempo, o Chico mandou um recado para ela ir lá. Ela foi. E ele disse assim: estou te devolvendo a caderneta, porque só daqui uns 50 anos a humanidade terá o entendimento da importância de Eurípides Barçanufo. Chico Xavier, nós sempre falamos sobre ele. Essas são as mediunidades santificadas. Espíritos, pessoas que fizeram o compromisso e honraram o compromisso. Trabalharam dia e noite, noite e dia. Professor Eurípides, ele desencarnou com 38 anos, vitimado pela gripe espanhola, que matou milhares e milhares de pessoas. No entanto, e agora, dia 1º de novembro, é aniversário de desencarne dele. No entanto, ele morreu da gripe, embora tivesse curado milhares de pessoas. Fazia os remedinhos, dava o passo, dava água fluidificada, e a pessoa sarava. E ele desencarnou com essa idade, vitimado pela gripe espanhola. Mediunidades santificadas trazem o benefício para a humanidade, através da exemplificação. Outras tantas são mediunidades santificadas, embora muitos não saibam nem sequer que é médium, porque nem sequer conhecem essa palavra, porque a palavra mediunidade é uma criação, uma conceituação de Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. Então, a gente vê Padre Pelágio, em Trindade, a quantidade de curas que ele fez e o bom exemplo que ele deixou. Provavelmente, ele devia conhecer a palavra mediunidade, porque padres estudam muito e sabem muito. Mas outros, como Dica, aqui também no interior de Goiás, no final da vida também deveria saber o que era mediunidade. Mas era uma moça do interior, no começo do século passado, analfabeta ou semi-analfabeta, e que também realizou um grande trabalho na área da cura e da comunicabilidade dos espíritos. Mas existem milhares de pessoas portadoras de mediunidades equivocadas. São as aflições da vida, são os desesperos que muitas vezes passamos sem causa aparente. São as enfermidades que não existe tratamento, não existe diagnóstico, não existe médico que resolva, porque todos os exames vão dar negativos. São aquelas pessoas que não conseguem dormir à noite
porque têm pesadelos, porque passam a noite acordados. São aquelas pessoas cujos lares são desajustados. Então, nessas situações, é bom observar que pode ser mediunidade. E só existe uma maneira para resolvermos as questões da mediunidade: trabalhar, ser empregado de Jesus. Porque um dia nós fizemos esse compromisso no plano espiritual. Empregados de Jesus. E Jesus não é um patrão exigente. Ele aceita o nosso modesto trabalho. Em qualquer situação, em qualquer área, em qualquer momento, nós podemos dizer a boa palavra, exercendo a mediunidade. Nós podemos utilizar as nossas mãos, exercendo a mediunidade. Nós podemos dar o nosso exemplo, exercendo a mediunidade. Por isso é que Allan Kardec, quando pergunta aos espíritos o que seria a caridade no entendimento de Jesus, e caridade é pedra angular da doutrina espírita, porque Kardec diz que fora da caridade não há salvação. E os espíritos responderam a ele: a caridade no entendimento de Jesus é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Nós podemos perdoar a todos, podemos ser benevolentes e indulgentes. Aquele que senta numa mesa de médium para realizar um trabalho, ele está fazendo uma grande caridade. Para encerrar, lembro que quando a gente foi lá para a Vila Brasília, na década de 70, nós, de moto próprio, nós decidimos que o trabalho ia ser somente a caridade material. Encontramos com um espírita de muito conceito em Goiânia, na época, e falamos para ele: vai ser só a caridade material. Ele falou assim: muito bom mesmo, né? O tempo dirá. O tempo disse, e com o passar do tempo, hoje nós concluímos que o maior trabalho que se pode fazer numa casa espírita é aliviar os espíritos equivocados, aflitos, enfermos, que aportam na casa espírita. Nós não conhecemos, imaginamos que não conhecemos, não sabemos, imaginamos que não sabemos, e lá estamos toda semana para aliviar esses espíritos. Então, a caridade é também uma maneira de realizarmos o nosso compromisso de ordem espiritual. A gente vai trabalhando, até que um dia a gente chega à condição, daqui tipo assim, 2000 anos, né, não sei, 3000 anos, na condição de Bittencourt Sampaio, de Dr. Bezerra de Menezes, de professor Eurípides, de Antônio de Pádua, de Dom Bosco, do nosso querido Zé Grosso. Que Jesus nos abençoe, muita paz.